A mensagem de hoje, o tema de hoje é não pare. O texto base está em Êxodo 14:15, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. E antes de eu retornar para esse texto aqui, nós vamos trabalhar nessa noite 3 pontos. Na verdade, nós vamos falar sobre 3 pontos a serem trabalhados na nossa vida para que nós não venhamos a parar. E o primeiro deles está em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis a quanto vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, já estáis reprovados. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui essa noite é sobre examine-se. Durante um bom tempo, de alguns meses para cá, eu venho examinando a minha vida, realmente procurando entender o que eu tenho feito de errado, para que, de fato, eu venha viver aquilo que Cristo quer que eu viva. Eu costumo falar que aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho tido o privilégio de viver, é graças ao Senhor, através da vida da minha liderança. E aquilo que eu não tenho conseguido alcançar é por causa de mim mesmo. Então, aquilo que eu tenho alcançado é porque os meus líderes têm me auxiliado. E aquilo que eu não tenho alcançado é por causa de mim mesmo. Então, nessa mensagem que eu trago para vocês essa noite, nesse primeiro ponto, é examine-se. Cuide das suas ações, cuide dos seus pensamentos. E eu lembrei uma vez que, na primeira vez que eu facilitei uma célula, pastor, e o pastor estava lá, foi lá na Sabaote, para a honra e glória de Jesus, eu tive o privilégio de caminhar com o Thiago e com a Mel, tempo de muito, muito aprendizado, mas eu cheguei na igreja com alguns sofismas, com alguns pensamentos, com algumas coisas que me atrapalharam de viver, estavam me atrapalhando de viver os planos de Deus. E na primeira vez que fui facilitar uma célula, o pastor estava lá, e confesso que eu estava nervoso, mas eu achei que tinha fluído muito bem. Eu achei que tinha acontecido tudo legal, eu achei que tinha sido massa a célula. E eu fui para o meu discipulado com o Thiago, na época, e ele falou, eu perguntei para ele, e como que foi? Estava com expectativa de saber como que foi, né? Ele falou assim, horrível. Foi horrível. O pastor falou que tinha muito de você e pouco de Jesus. Sabe, nós podemos nos encontrar diante dessas situações aqui e parar. Mas não é o que Deus quer para nós. O desejo do Senhor, o desejo do coração do Senhor é que nós venhamos a viver a palavra dEle. E eu lembro que eu olhei aquela reprovação e eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu vou continuar permitindo que esse poço de religiosidade que eu estou atrapalhe o mover do Espírito Santo? Será que eu vou continuar permitindo que esses sofismas, esses pensamentos, ou pensamentos de que, eu consigo fazer, eu vou lá e eu faço, será que eu vou deixar isso impedir que Deus faça de fato através da minha vida? Então, assim como eu já ouvi da vida do meu discipulador que eu fui reprovado, eu também já ouvi do próprio Senhor que eu fui reprovado. E eu lembro, obviamente, que eu entendo que o nosso discipulador, ele é uma figura de Deus para as nossas vidas.
e ele usa a vida do nosso discipulador, a vida da nossa liderança, dos nossos pastores, mas eu ouvi muito nítido no meu ouvido: você foi reprovado. Isso foi um tempo depois, já algum tempo depois que esse episódio aqui tinha acontecido. E nesses últimos 10, nós temos sido poderosamente edificados pela palavra de Deus. E eu entendo que nós não fazemos, quem lidera, quem discipula, nós precisamos entender que nós não fazemos para homens, nós fazemos para o Senhor, mas os homens fazem parte disso. Sabe, os nossos discipuladores, a nossa liderança faz parte disso. Sabe, nós precisamos aprender a nos submeter à nossa liderança, a submeter a voz do Espírito Santo através da nossa liderança, porque não tenho dúvidas de que eles são a peça-chave para que a nossa vida seja examinada. Meu discipulador está bem aqui na minha frente, e eu quero aproveitar e falar que você tem o esquadro na sua mão. Por favor, me ajude a examinar a minha vida, porque eu não quero falar aqui em cima daquilo que eu não vivo. Então, se permita, por favor, amanhã no nosso discipulado, corrigir qualquer coisa que eu falei que eu não esteja vivendo. E eu quero continuar aqui com o texto de 1 Coríntios 9, do 1 ao 19. Um pouquinho longo, mas a gente vai lá. Não sou eu, porventura, esse é o apóstolo Paulo falando. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e as Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como um homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós... Eu quero parar aqui um pouquinho. Só vou ler de novo aqui o verso. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo de que por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Sabe, igreja, muitas vezes nós não nos permitimos ser examinados pela nossa liderança, pelos nossos discipuladores. Sabe, nós não permitimos que, de fato, eles comecem a recolher os frutos de uma boa semeadura. Porque a nossa liderança, eu quero muito colher frutos dos liderados que eu lidero. Só que muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça. Muitas vezes nós achamos que o que a nossa liderança faz por nós, o nosso discipulador faz por nós, é obrigação. Que eles fazem, não, ele é obrigado a vir aqui nesse dia, nesse horário, nesse momento. Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Sabe, eu vejo aqui que tem muita gente que ataca, né,
os pastores da igreja, a liderança da igreja, né, achando que eles querem pegar o dinheiro, eles querem fazer alguma coisa desse tipo, são chacais, mas eu falo para vocês, sem dúvida alguma no meu coração, com toda a convicção no meu coração, que essa equipe pastoral aqui não tem nenhum chacal. Sabe, tem pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem, e é por isso, pela paixão, que elas se reúnem conosco toda semana, pela paixão ao evangelho que elas fazem. Não, olha só, a Bíblia fala, aqui Paulo fala que ele semeia coisas espirituais, e será muito recolher de nós bens materiais. Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então, gente, a Bíblia fala que eles poderiam fazer isso. Eles poderiam pedir isso. E tem um segredo no coração da nossa liderança que é sensacional. E diz assim: entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam, e quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque é melhor que fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer de direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que o nosso pastor fala aqui em cima, né? Sobre o boteco. Que o boteco ser vazio e a igreja ser cheia. Sabe, nós temos tido o privilégio de caminhar debaixo de uma liderança que é apaixonada por Jesus. E eu quero falar que, se você que está pensando em liderar ou discipular, você não honrar esse legado, nem comece a fazer. Eu sei que a palavra é não pare, mas nem comece, se você for fazer para você mesmo. Então, há alguns anos atrás, eu não tive uma experiência muito boa liderando algumas pessoas e sendo liderado. E foi um período muito difícil para a minha família, porque a liderança na época não foi aqui, mas a liderança na época eles tentaram inclusive separar eu e a Aline, para vocês verem como foi. E a gente ficou por mais de 2 anos chorando e orando, chorando muito, porque a gente já não aguentava mais. A gente já de fato não aguentava mais. E, sabe, a gente precisou do auxílio do pastor lá da igreja que a gente congregava. E, enfim, ele nos direcionou a irmos para uma outra rede. E a gente fez a gente precisou de um pequeno ajuste ali, né? Só que essa mudança nossa para uma outra rede, para um outro lugar, fez com que os nossos antigos irmãos começassem a nos julgar também. Antigos irmãos que continuaram sendo irmãos, obviamente,
mas eram pessoas mais próximas, né? E eles começaram a julgar. E eu comecei a continuar colocando tudo isso nos pés do Senhor, sabendo que aquilo que eu fazia, eu continuava fazendo para o Senhor. E aconteceu, infelizmente aconteceu, do nosso antigo líder lá acabar saindo da igreja. E depois disso, algumas pessoas vieram e falaram comigo. Vieram falar comigo e eles falaram assim: Lua, agora eu entendo você. Só que em momento algum, eles ouviram eu falar algo contra a minha liderança. Em momento algum, eles me ouviram falando isso. E quando eles vieram falar para mim: Lua, agora eu entendo você, as palavras que eu repetia constantemente para todos que vieram falar assim para mim, eu falava o seguinte: gente, olhem para aquilo que ele contribuiu para que você vivesse o que você está vivendo hoje. Não olhe para as falhas, né? Não parem, continuem, né? Avancem. E desde lá eu entendo que as qualidades, nós precisamos olhar as qualidades e elas serem muito superiores aos nossos olhos, aos defeitos que as pessoas têm. Sabe, nós, nessa questão de examinar as nossas vidas, nós precisamos entender que nós examinamos a nossa vida e com certeza nós vamos encontrar falhas nela. E as pessoas, elas também vão errar. E para honra e glória de Jesus, nós temos vivido hoje tempos maravilhosos, tempos em que não são de lapidação, mas eles são necessários, né? Então, eu quero falar para você aqui que se você pensou por algum momento parar, porque você passou por algum momento difícil, eu quero falar para você: não pare. Sabe, prossiga, continue, mas continue examinando se o que você está pensando, ou se as ações que você está tomando, realmente, de fato, não são o que estão impedindo você de viver o que Cristo tem para você. Porque, eu não sei você, mas depois de uma sequência de Tadel como essa, o culto de domingo, eu não consigo olhar e falar assim: não, tem alguma coisa na minha liderança. Tem alguma coisa de fato no meu coração que lhe endurece quando a minha liderança vai falar comigo. Tem uma coisa no meu coração que endurece quando o próprio Deus ele vem esquadrinhar o meu coração. Sabe, permita que Deus ele esquadrinhe o teu coração. Permita que Deus examine você, porque esse é um dos pontos que precisa ser trabalhado na nossa vida para que nós não venhamos a parar. Porque se nós não nos examinarmos, se nós não constantemente fazermos isso na nossa vida, vai chegar um momento em que nós vamos começar a fazer um life group pela força do nosso braço, que nós vamos começar a fazer discipulado pela força do nosso braço. E isso não vai ser bom para nós e para os nossos liderados. Então, que realmente a gente venha a examinar a nossa vida e não examinar para que a gente pare de fazer, mas examinar para que quando a gente for provado pelo Senhor, nós vamos ser aprovados também por Ele. E o segundo ponto que nós precisamos, que eu acredito que nós precisamos, é revista-se. Em Colossenses 3, do 12 ao 16, diz assim, eu vou ler aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe, nós precisamos nos revestir do amor de Jesus, para que nós possamos olhar para a vida dos nossos liderados, para a vida dos nossos discípulos e para a vida da nossa liderança, e possamos caminhar, como o versículo diz, entendendo que somos membros de um só corpo, e somos agradecidos por nós termos o que nós temos hoje. Sabe, eu não tenho dúvidas. Eu posso não estar vivendo tudo que Deus quer que eu viva, mas eu não tenho dúvidas de que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Sabe, tira toda dúvida do seu coração referente ao lugar que você está. Vai pro teu tempo com Deus e, sabe, se encharque do amor de Jesus, seja encharcado desse amor para que você comece a olhar de fato o quanto as pessoas têm feito por você, o quanto o Senhor tem feito por você, mas o quanto as pessoas têm feito por você. Nós precisamos nos revestir desse amor, porque a Bíblia diz assim que Ele é o elo perfeito. O amor, Ele é o elo que liga a igreja. O amor, Ele é o elo que nos liga. Sabe, é por amor que os nossos pastores pastoreiam. É por amor que os nossos líderes fazem o que fazem. Né? É por amor a Jesus, mas também por amor à sua vida. Então, nós também precisamos fazer isso pela vida das pessoas. Nós precisamos nos apaixonar pelo olhar da nossa liderança. Nós precisamos nos apaixonar, nós precisamos olhar. Então, nós precisamos ser ligados a esse elo de amor. Nós precisamos ser ligados a esse vínculo da perfeição. E, de fato, nós precisamos começar a caminhar. Eu falo isso porque eu tenho falhas com a minha liderança. Às vezes eu falho, sabia, gente? Então, eu falho com a minha liderança. E se eu não tiver o elo do amor, eu não sou capaz de corrigir. Eu não sou capaz de ir lá e me submeter. Sabe, eu começo a olhar para mim e falar assim, não, mas eu estou certo. Eu não estou errado. Não, eu não estou errado. Quem está errado é o meu líder. É ele que... Gente, entenda que eu não estou eximando a liderança de falhas. Nós falhamos, eu falho. Mas o que eu estou querendo falar aqui não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo falar aqui tem a ver com o amor que está no seu coração. Porque existe um vínculo que liga você e o teu líder, o teu discipulador, que é o amor. Como está o seu amor para com a sua liderança? Como está o seu amor para com o próprio Deus? Porque eu entendo que se nós amamos o Senhor, nós também amamos as pessoas. E nós precisamos estar revestidos desse amor, encharcados desse amor, para que as pessoas olhem para nós e vejam o próprio Cristo em nós. Né? Porque 1 Coríntios 13 diz que existem 3 coisas: a fé, o amor e a esperança. Mas a maior delas é o amor. Então nós precisamos amar. E eu falo, e gente, correção também é amor. Correção, eu acho que é mais amor do que simplesmente falar assim, não pare, continue. Sabe, porque do Neida, tem uma adolescente em casa.
Gente do céu, o negócio não é fácil. Mas sabe o que nos liga? É o amor. Sabe o que nos liga é o amor. E o amor que nós temos pela vida das pessoas tira um espírito de orfandade da vida delas. Sabe, o amor que nós temos, o vínculo, é por isso que o amor, ele é o elo perfeito. Porque ele nos tira de lugares assombrados em que às vezes nós entramos. E que realmente, de fato, a nossa vida ela venha a ser revestida pelo amor. Porque a Bíblia fala que nós precisamos nos revestir de profunda compaixão. De profunda compaixão. A Bíblia ela não fala mova-se de profunda compaixão somente para com o seu discípulo, ou somente para com os seus filhos ou liderados. A Bíblia fala, ou os seus pastores, mas a Bíblia fala que nós precisamos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nós precisamos nos mover com essa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros, perdoando as queixas. Sabe, nós temos um propósito como igreja, que é ganhar essa cidade para Jesus. E ganhar essa cidade para Jesus, ou ganhar Garuva para Jesus, ou qualquer outra cidade ao qual nós estivermos como igreja, independente da nação, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. E o ponto 3, nós precisamos sofrer. Luan, mas calma aí, nós precisamos sofrer. Não, eu não quero isso. 2 Timóteo 2:3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sabe, o convite que é feito para que a gente se torne um ministro ou embaixador, essa é a palavra correta, para ser um embaixador de Cristo, nós estamos sendo também convidados a sofrer essas aflições. E há um tempo atrás, há poucos dias atrás, nós estávamos na nossa célula e nós sentimos uma dor muito, muito grande no nosso coração, a ponto de nós olharmos, eu olhar para a Aline olhar para mim, nós nos entendermos. Eu falei assim: amor, eu entendo o que você está sentindo, porque eu estou sentindo a mesma coisa. E eu fui para um canto na célula, pastor, e eu falei assim: eu não consigo mais. Eu não consigo mais. E eu falei assim: Espírito Santo, eu estou pronto para sair daqui, ir lá na casa do Lauro e falar que eu não consigo mais. Falar que está muito difícil. E eu falei assim: mas Espírito Santo, se o Senhor não quiser que eu pare, usa a vida de algum liderado da célula para que ele levante um clamor pela célula. E eu falei assim: Espírito Santo, eu quero ser um pouquinho mais específico. Eu quero que você, se o Senhor estiver aqui conosco ainda, nessa reunião aqui, eu quero que o Senhor constranja o coração de determinada pessoa, para que essa pessoa levante um clamor pela célula no final. E sabe, eu
quando eu comecei a fazer as coisas para Cristo, eu comecei a olhar o exemplo de pessoas que caminhavam comigo. E essas pessoas têm o meu coração até hoje. E eu comecei a olhar que não era fácil. E mesmo assim eu falei assim, não, eu quero viver isso. Eu quero ter o privilégio de viver isso. Eu quero que Jesus use a minha vida para resgatar pessoas. E nessa célula, eu orei isso. No final da célula, a pessoa que eu falei para o Espírito Santo, ela falou, peraí, gente, o Espírito Santo está constrangendo o meu coração a nós orarmos pela nossa célula. E quinta-feira o pastor falou, eu até achei que era brincadeira. Quinta-feira o pastor falou assim, Lua, leva uma palavra e o tema vai ser não pare. Eu comecei a falar, meu Deus, dentro do meu coração mesmo, sabe? Porque o Senhor tem nos dado um grande privilégio de continuarmos uma obra, de continuarmos o que Ele mesmo começou há alguns milhares de anos atrás. E 1 Coríntios 13, 4, 7 diz assim, referente ao amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe, se o que nós fazemos é para Cristo, nós precisamos entender que nós vamos passar por sofrimentos. Porque se nem o nosso próprio Jesus se eximou desses sofrimentos, por que nós não sofreríamos também? E eu estava rolando o feed esses dias aí, e eu vi uma frase que diz assim, se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Sabe, então, o nosso coração, para com aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, nós precisamos olhar e falar assim, eu não paro por nada, eu não desisto por nada, eu morreria por isso. E eu falei para minha esposa, depois dessa ocasião, né, da célula, eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, nós não fazemos para pessoas, nós fazemos para o Senhor. Então nós precisamos entender que o próprio Deus permite que nós passemos por esses momentos, para que a nossa fé ela seja trabalhada, né? Para que a nossa vida ela seja moldada não ao nosso padrão, mas ao padrão do céu. Para que a nossa vida seja moldada e o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Para que nós possamos juntos, e realmente de fato, como esse versículo fala, né? Paulo está convidando Timóteo a sofrer com ele as aflições como um bom soldado de Cristo. Sabe, olhe para a tua liderança, olhe para o teu líder, para o teu discipulador e fala assim, ei discipulador, ei líder, eu quero sofrer contigo essas aflições. Esses dias, a gente estava fazendo um discipulado e
os discípulos falaram assim: vocês não estão bem, né? E a gente falou que não, que nós não estávamos bem. E nós agradecemos muito a eles, porque eles conseguiram notar isso, porque eles conseguiram ver isso. E isso, sem sombra de dúvidas, eles estavam levando em oração. Eles estavam junto comigo, passando por esse momento de aflição. Sabe, então, nós precisamos examinar nós mesmos. Nós precisamos entender que o que Deus tem para as nossas vidas é muito além do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Sabe, eu sou apaixonado por um texto de Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. E eu gosto da versão que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas tem um segredo. O versículo ele continua: segundo o poder que opera em nós. Aleluia! Existe um poder que opera em nós. Existe um poder que é esse poder que nós precisamos buscar para que as nossas células aconteçam, para que os discipulados aconteçam. Então nós precisamos nos examinar, nos revestir de amor e entender. E assim, só quem é revestido de amor entende essa questão do sofrimento. Porque carnalmente ninguém quer sofrer. Só que espiritualmente nós conseguimos fazer isso. Com Cristo, obviamente. Mas nós conseguimos olhar para a vida da nossa liderança e falar: ei, estou aqui. Estou aqui. Eu sei que não está fácil, mas eu estou aqui. Não está fácil para mim também. Mas nós estamos aqui. Sabe, nós temos um propósito, e esse propósito ele não é para né? Não é algo único. Ele é um propósito para o coletivo. É por isso que nós somos chamados de igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. Igreja é um conjunto de pessoas. Então, por isso, nós somos igreja, porque nós temos um ao outro. E por esse motivo, você não tem desculpa para falar que você não quer mais. Né? Você não tem mais desculpas para falar que você vai parar. Porque olha para o teu lado aí, gente. Olha para o teu lado. Olha para trás, olha a galera, gente. Eu costumo falar ali na salinha, do Conselheiros que você encontrou um lugar onde você pode, de fato, contar com as pessoas. Onde as pessoas vão se aproximar de você, não por aquilo que você pode dar. Não por aquilo que você pode dar. Mas as pessoas, elas se aproximam de você porque elas amam a Jesus. E eu encontro isso na vida da nossa liderança, na vida da nossa igreja, na vida dos membros dessa igreja, para a glória de Jesus. E eu comecei com um texto de Êxodo 14:15, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. E eu quero continuar agora esse texto aqui. Levante o bastão, esse é o Senhor falando daí, né? Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar.
Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. Todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou o Deus, o Senhor. Aleluia! Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de fogo saiu da frente deles e foi para trás. Eu quero parar aqui só um minutinho, porque até hoje à tarde eu estava desesperado, porque não, sabe quando não vem nada? Sabe quando não vem nada e lendo a Bíblia, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, e eu peguei e falei assim, larguei tudo, falei assim, não é assim. Não é assim que... eu acredito que não é assim que o Senhor vai trazer essa mensagem hoje. E eu larguei o esboço e fui buscar o Senhor mais uma vez em oração. E foi aí que ele trouxe o texto de Êxodo. E eu acho que foi a primeira vez que eu notei o que eu vou ler daqui para frente, de fato. Vou voltar um pouquinho. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Já imaginaram a cena, gente? De repente Deus faz um... Só aparece atrás da nuvem ali e deixa eles apavorados. Sabe, gente, então, nós não precisamos nos atemorizar com os momentos difíceis. Sabe, com as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Se nós estamos, de fato, entendendo que nós estamos caminhando por onde Deus pediu que caminhássemos. Sabe, Deus, Ele tem dado uma direção para as nossas vidas. Que nós caminhemos para a conquista dessa cidade. Então, é assim, dessa forma, que o Senhor vai aparecer atrás da nuvem para que os inimigos que tentam impedir o que Deus quer fazer aqui nessa cidade fiquem apavorados. E eles, de fato, precisem mudar de lugar qualquer evento que eles façam. Eles precisam, de fato, parar com qualquer batuque que eles façam, porque quem está ali é o próprio Senhor dos Exércitos.
Sabe, alguns anos atrás, a minha mãe me contou que ela foi me levar numa benzedeira, ou no centro espírita, não lembro, e ela me entregou para o, sei lá quem que era, me entregou e passou um pouco tempo, poucos segundos, ele devolveu eu de novo para minha mãe. E ele falou assim: com esse daqui eu não posso. Esse daqui é do cara lá de cima. Gente, dentro de mim, dentro de você, tem um poder que o maligno não aguenta, que as trevas não suportam. Então é por isso que você não para. É porque dentro de você tem um poder que até mesmo nós acabamos não entendendo, mas nós podemos sim usufruir desse poder. E olha só o que acontece. Os carros de guerra, depois que eles ficaram apavorados, os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios. Sabe, gente, por mais que nós caminhemos com a palavra de Deus, na direção da palavra de Deus, existe algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos estender as nossas mãos. Nós precisamos agir. Nós precisamos, como homem e mulher de Deus, se posicionar. Levantar as nossas mãos. Para que todos os nossos inimigos, que nós já sabemos que eles não têm poder de nos derrotar, para que todos os nossos inimigos, eles sejam derrotados, nós precisamos estender a nossa mão. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas viram os mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram, creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Eu não sei você, mas eu creio na direção do nosso pastor. Eu creio na direção do meu discipulador, porque a Bíblia diz que nós precisamos crer no Senhor e naquilo que o nosso líder está falando. Sabe, então, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero primeiro, pela misericórdia do Senhor e com muito temor ao Senhor, eu quero que você que pensou em parar recentemente, eu quero que você venha aqui à frente.
que você recentemente pensou em parar, venha que o Senhor ele vai renovar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós como igreja, Pai, para levantar um clamor, Deus, pelas nossas vidas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça, Deus, os nossos joelhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguma coisa que nós precisamos pensar, e eu declaro isso sobre as nossas vidas, Pai, que se tem alguma coisa que nós precisamos pensar, que sejam as coisas do alto. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos firmes, fortes, juntos como igreja, continuar correndo essa carreira que nos está proposta, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é quem nos fortalece, que a força a qual nós precisamos está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Pai. E obrigado, Senhor, Pai, porque nós não caminhamos sozinhos, Pai. Senhor, nós temos o privilégio de caminhar em unidade. Nós temos o privilégio de que quando um cai, o outro ajuda a levantar.